aqui primeiro o nosso slide. Só um minutinho que está entrando aqui. Não, já deu. Pronto, acho que agora a gente conseguiu aqui. Entramos no nosso slide. Bom, então hoje nós vamos falar sobre os tipos de produção científica, tá? Veja, nós já analisamos... Professor, não tá aparecendo para mim o slide. Não? Não. Quem não está vendo o slide? Eu? Não estou vendo, não. Quem? Eu estou vendo normalmente. Rosilene, não está vendo, não. Tem tipos de produção científica, conceito e processo de pesquisa, fichamento, resumos e resenha, é isso? Metodologia, tipos de produção científica, conceitos, tal. Alguém tá tem uma informação uma vez que um colega falou, que acho que se você clicar no meu ícone ali, aí você não consegue ver a página do slide. Agora vocês estão conseguindo ver? Monique, tudo bem? Não, professor, não estou vendo ainda. Também não, professor. Vocês não querem tentar ingressar de novo? Porque eu acho que está algum passo que vocês fizeram aí que geralmente atrapalha a visualização do slide. Professor, se o senhor tiver numa tela azul com a data de hoje, metodologia científica, eu estou vendo normalmente, tá? É o Rodrigo Sanches. Isso, é metodologia. Vou colocar a página 2 para você ver. Tá, tipo de produção científica, conceito e processo de pesquisa, fechamento, resumos e resenhas. O meu não aparece ainda, professor. Oi? O meu não aparece. Não aparece o meu. A tua filha está aí, ô Solange? A tua filha está aí? Tá. Solange, pergunta para ela, porque acho que ela deve saber os passos aí. Ela trabalha com Microsoft Teams. Microsoft. Sim. Né? Tá bom, eu vou chamar ela aqui. Professor, que a Monique... Oi, Monique, está conseguindo ver? Professora Monique é minha filha, é o Fred Oliveira, tudo bem? Boa noite. O Fred? Oi, Fred. Isso, professora. Tudo bem? Fred, você está conseguindo ver? Se bem que agora saiu a página toda, né? Você está conseguindo ver ele? Eu estou conseguindo ver o senhor. E
E o slide também. E o slide também. Eu consigo só ver o Peraí, que eu senhor, acho que o já- slide não. Ó, vou entrar de novo, vou ver se eu consigo substituir. Vou substituir. Agora vou ver eu se também não entra estou direitinho. vendo, senhor. Agora eu também não estou vendo. Peraí que vai entrar de novo. Acho que aí teve algum problema agora no conteúdo. Ah, entrou. Pronto. Agora estão vendo? Estão conseguindo ver? Não, professor, eu estou chamando minha filha aqui, mas ela está ocupada. E você, Monique? Monique não, mas é o Fred. Agora não está Rosilene, aparecendo tá mais vendo? os slides. Não. Não Professor, está. já tá vendo, tô vendo, Rosilene. Pede para sair e entrar novamente. Foi assim que eu consegui. Tá. Viu, Bianca? Estou fazendo isso. Peraí, vou entrar no... Tá. Tá. Eu só vou começar para a gente poder ir discutindo o assunto. Então, vamos começar oficialmente daqui. Tá bom? Então, veja, nós estamos falando sobre os tipos de... Vamos falar hoje sobre os tipos de produção científica. Tá? E vamos começar falando sobre a pesquisa. Mas antes de falar sobre pesquisa, deixa eu só resumir um pouquinho do que a gente já fez para a gente não perder o caminho. Então, veja, nós estávamos falando na unidade 1 sobre a cientificidade do conhecimento, ou seja, um conhecimento, a gente já mostrou que há vários tipos de conhecimento, né? Você tem um conhecimento do tipo sabedoria, você tem um conhecimento prático, conhecimento como prudência, o conhecimento como epistemológico, né? O conhecimento epistemológico, o conhecimento científico, tá certo? Então, nós falamos na aula passada sobre vários tipos de conhecimento, falamos sobre o senso comum, falamos sobre o conhecimento filosófico, falamos sobre o conhecimento científico. Oi, Fred. E partimos do conhecimento do científico, a gente partiu do conhecimento filosófico, tá certo? Então, agora o que a gente precisa falar é sobre esse conhecimento, como a gente vai produzir esse conhecimento. É isso que nós estamos trabalhando agora, tá? Então, inicialmente, nós vamos começar a falar sobre os tipos de produção científica, e vamos começar a falar sobre a chamada pesquisa. Então, vamos para a nosso segundo slide aqui. Vejam, nós temos vários tipos de produção científica, como eu acabei de dizer. Por exemplo, nós temos o chamado fichamento, o resumos, resenhas, tá certo? Mas o que nós vamos estudar nessa unidade, ou seja, nas próximas sessões, o que é fichamento, o que é resumo, resenha, a gente vai entender exatamente. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo apresentar para vocês como que a gente vai produzir a ciência, tá certo? Então, na aula passada, nós estudamos sobre o método científico e ali a gente analisou os passos para se chegar ao conhecimento. Nós vamos voltar a esse método científico, mas dentro desses tipos de produção científica. E como nós vamos falar sobre a pesquisa, é isso que nós vamos mostrar como que nós vamos trabalhar nesse sentido, tá certo? Então, essa que é a ideia dessa unidade 2, tá? Vejam ainda que a primeira coisa que nós temos que ter em mente nesse tipo de produção científica é o seguinte: primeiro, a gente tem que desmistificar um pouco o que seja uma pesquisa, tá? Em segundo lugar, a gente tem que se apropriar de formas de seleção e organização de fontes para serem utilizadas na elaboração de um texto científico. E, inclusive, também adquirir adequadamente do discurso alheio por meio de resumos e resenhas. Então, a gente vê um texto, por exemplo, de um autor que já tratou de algum assunto,
como a gente vai resumir ou como a gente vai resenhar. Resumir é você pegar tudo que ele falou. Resenhar é você fazer ainda algumas considerações sobre o que ele falou e também obter as informações que ele falou. O objetivo específico é conhecer as etapas da pesquisa científica que a gente vai mostrar nos próximos slides, tá? Compreender as formas de levantamento e organização de fontes a serem utilizadas no estudo e elaborar esses resumos e resenhas. São esses os nossos passos aqui nesta unidade, nesta unidade, nessa seção 2.1, tá? Então, a primeira coisa é entender um pouquinho o que é essa pesquisa, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. A pesquisa, diz aqui, ó, é a forma de construir o conhecimento científico. Uma forma livre de definir a pesquisa seria uma forma de construir conhecimento científico. Na verdade, se a gente fosse falar mais assim, uma noção bem simples de pesquisa, né? A gente faria que é a forma de buscar mais informações sobre algo que a gente deseja saber e estabelecer critérios para melhores escolhas daquilo que a gente quer. Vamos supor, eu quero saber quais os melhores restaurantes sei lá, tem comida italiana. Então, uma cantina. Então, eu faço uma pesquisa na internet, né, vejo os detalhes até poder esclarecer dúvidas que eu tenha sobre o tipo de comida que vai ser apresentado ali, tá certo? Naquele restaurante. E aí nós podemos fazer do restaurante, tá? Só que isso é uma ideia genérica da pesquisa, né? Quando a gente começa a olhar mais cientificamente, né? Aqui a gente já começa a falar, então, que a pesquisa é a forma de construir conhecimentos científicos, ou seja, tem toda uma etapa para se produzir esse conhecimento. Então, a pesquisa aqui é uma pesquisa científica, porque ela está visando o quê? A produção do conhecimento científico, tá? Não é algo aleatório, sabe? Olha, eu vou ver qual que é o melhor prato sem ter escolhido, não tem nada a ver. Eu vou escolher o restaurante porque eu estou vendo algumas características dele pelo que falam, pelo que dizem, tá? Mas eu não sei exatamente se realmente ele é o melhor, né? E como o gosto também não tem uma objetividade muito grande, depende do que a pessoa escolher. Agora, no caso científico, na pesquisa científica, não. Você vai Professor, pedir para o Fred fechar o microfone que está dando microfonia aqui. Que é científico. Não estou conseguindo, Diga. professor, não estou conseguindo Oi, Bianca. ver os Rose, slides. Rose, Oi. tem que fechar o seu áudio e do Fred, Quem está brincando? porque dá Então, mas interferência. Eu vou desativar aqui o Fred. não, o meu eu abri agora. Eu não estou conseguindo ver Tá os bom. slides. Desculpa. Eu também não. Tá. Vocês estão conseguindo ver o slide? Não. Não, professor, está em metodologia científica e não sai disso. Mas você está aqui. Ó, vou começar de novo. Vou passar para o slide 1. Slide 1. Não está aparecendo também o slide 1 aqui. Nossa, que coisa estranha. Professor, dá para arrastar com o dedo para o lado o slide. Como assim arrastar? Não estou conseguindo ele mudar de lugar. Eu vou... Ele está fazendo uma coisa errada aqui. Peraí. Fecho. Vou abrir de novo. Vou procurar. Deixa eu carregar aqui. Vou abrir. Vou substituir.
Oi, Paulo. Paulo, só vou fechar o seu microfone para dar microfonia, tá? Professor? Oi, peraí. Estou acessando de novo o slide, porque sumiu da tela. Só um minutinho. Apareceu já. Já? Pronto. Beleza. Nem Ó, apareceu. nós estamos aqui no metodologia. Ótimo. Então, vamos dar sequência. A gente estava falando, então, os tipos de produção científica. Vamos falar da pesquisa, depois vamos falar de testamento, resumos e resenhas. Nessa unidade 2. Aí estava definindo a pesquisa, estava mostrando que pesquisa, no sentido bastante geral, é uma forma de buscar informações sobre algo, e a pessoa está querendo estabelecer um critério para melhores escolhas. Tá? Dei o exemplo da pessoa escolher um restaurante de comida italiana, tá certo? Como que ela faz essa sua pesquisa. Agora, aqui nós estamos falando de uma pesquisa que é no sentido científico, ou seja, a pesquisa ela vai produzir o conhecimento científico, ela vai ser uma forma para construir esse conhecimento científico. Então, ela tem que seguir um certo método que se assemelha àquele método científico que a gente vai ver isso mais para frente. Então, a pesquisa, que significaria científica, também pode ser entendida como atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios, buscar dar respostas a esses problemas que são próprios do conhecimento. Sem querer, assim, ser um pouco... dar um exemplo muito chato, mas imagina essa situação do pessoal da área de saúde hoje que estão tendo que analisar esse coronavírus. Eles estão tendo que fazer uma série de pesquisas com vários tipos de elementos químicos, de remédios, para ver se eles conseguem achar uma solução para saber qual que combateria o coronavírus. Então, veja, eles estão fazendo uma pesquisa, né? Todos eles estão estudando, né? Começaram a analisar que tipo de e verificar se tinha alguma coisa no passado que tinha algo semelhante, para que eles pudessem o quê? Buscar dar resposta a determinados problemas que eles estão enfrentando no caso, para depois produzir aquele conhecimento científico específico. Tá? Eu coloquei aqui a ABNT, nesse slide, porque a ABNT é a Associação Brasileira de Novas Técnicas, e ela dá todos os passos para tudo que a gente faz em todas as áreas do conhecimento científico. Tá? Então, é importante ter noção dessa ABNT, principalmente quando você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, você tem todo um procedimento para seguir segundo a ABNT. Você tem uma forma de escrever, você tem esse discurso que a gente está mostrando qual é o discurso científico, como a gente faz, e como que você vai produzir aquilo lá. Tá? Então, a gente vai mais tarde ver exatamente isso, mas é importante saber que tem essa ABNT e é importante saber o que tem lá. Então, nas aulas anteriores, ou seja, na aula passada exatamente, a gente falou sobre esse método científico aqui. E a gente disse que esse método científico ele passa por... Tá certo? Você passa por uma etapa da observação,
Depois você vai levantar dúvidas sobre o que está sendo observado, tá? Você vai fazer levantamento de hipóteses que seriam soluções provisórias. Você faz, levanta, olha, como é que eu resolveria esse assunto? Fazendo isso, isso, aquilo. Será que isso seria uma forma de solução do problema? Pense no exemplo que a gente já deu, né? O exemplo do coronavírus. A pessoa faz uma observação sobre o comportamento do vírus, levanta dúvidas, verifica as dúvidas que tem sobre o caso, tá certo? Depois faz um levantamento de hipóteses, quer dizer, ele vai falar assim, será que, veja, já se identificou que ele é um vírus, né? Poderia ter sido uma pesquisa que teria que identificar que tipo de agente era aquilo, se era uma bactéria, se era um vírus, o que fosse, tá certo? Então já identifico, já tem um passo ganho aí nessa pesquisa, que a primeira ideia é saber que se trata aí de um... Peraí que acho que estou tendo alguma coisa aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, professor. Pode continuar, professor. Está dando para escutar perfeitamente. Oi, você está me escutando? Estamos sim, professor. Tá, perfeito. É que caiu o slide aqui. Caiu o meu slide aqui, não sei por que está acontecendo isso. Só um minutinho, pessoal, caiu aqui meu slide, não sei o que está acontecendo aqui. Espera aí, pessoal, que eu estou entrando de novo aqui no slide, senão a gente consegue explicar com mais detalhes. Não. Só um minutinho, tá? Endereçando aqui. Bom, vou continuar falando. A hora que entrar o sistema, a gente vai... O slide a gente vai falando. Pronto, entrou aqui. Então, vejam, nós... Voltando ao que a gente falava. Ih, meu Deus, agora que eu preciso iniciar tudo. Só um minutinho, pessoal. Tô conseguindo agora ainda.
Pronto. Acho que agora dá para a gente continuar aqui. Então, nós estamos aqui nesse slide. Todo mundo está me escutando? Tudo bem? Sim. Estamos escutando, professor. Sim. Tá. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, nós estamos falando sobre a pesquisa. Nós estamos falando de uma pesquisa específica, que é aquela que produz conhecimento científico. E a gente está falando, então, desse método científico, que a gente falou sobre na aula passada, né? E nós vamos olhar melhor esse método para a gente entender isso na pesquisa. Então, veja, primeiro a gente faz uma observação, a gente estabelece dúvidas a respeito do que está sendo observado. Veja, deixa eu só fazer uma observação aqui. Esse método científico, ele é um método científico que vem desde a época em que aqueles filósofos começaram a tratar. E hoje, depois de ter passado por toda uma evolução da filosofia para o conhecimento científico, ciências, que foi exatamente a marca característica da ciência foi a introdução dessa ideia de método científico, hoje ainda a gente utiliza isso. Esse exemplo que eu acabei de dar do coronavírus é um caso que ilustra bem isso. Porque você está diante de um elemento natural. Então, você tem que conhecer o que é o vírus, qual a diferença dele com a bactéria, tem que entender os efeitos do vírus. Então, você está observando a expressão. É o sujeito do conhecimento, observando, contemplando, analisando o objeto de investigação, o objeto científico. Tá certo? Então, ele faz uma observação e vai levantando dúvidas para compreender melhor qual objeto de investigação que ele tem diante dele. Tá? Depois, ele vai fazer levantamento de hipóteses, ou seja, ele vai levantar ele faz algumas perguntas, como quem está tentando resolver o problema. Como eu vou atacar esse vírus? Eu ataco por elementos químicos X, Y, Z, e vai analisando. Tá certo? Qual é o tipo de resistência desse... Qual que é o sequenciamento genético desse vírus? Tá certo? Então, ele desde a observação e da dúvida e levantamento de hipóteses, ele vai começar a perguntar sobre isso que ele está analisando. Aí ele vai testar essas hipóteses. Então, ele vai checar se aqueles elementos químicos vão combater o vírus ou não. Tá certo? E aí ele vai descartando algumas hipóteses. Percebe que algumas não têm efeito nenhum. Algumas produzem algum efeito. Tanto é que eles estão falando desse remédio, que eu não sei direito o nome. Como é o nome? É cloroquina. É isso? Esse novo remédio que eles estão testando no coronavírus para ver se consegue... Oi? É esse remédio mesmo, professor. É esse remédio mesmo. Exatamente. Então, eles estão testando para ver se ele vai combater muito bem o caso ou não. Então, eles estão descartando algumas. Eles vão testando, descartando, até ficar com aquelas que eles acham que está tendo alguma resolução. Né? Aí ele vai confirmar a hipótese verdadeira. Quer dizer, depois de várias experimentações, tenta e vê, faz em cima disso até chegar a uma conclusão, até ele chegar à hipótese verdadeira. Aí, com isso, ele pode generalizar essa verdadeira e formar até uma lei científica depois que ele conseguir concluir toda essa etapa. Cloriquina, cloriquina, acho que é o nome do remédio aí. Então, esse método científico aqui, agora a gente vai olhar ele dentro da pesquisa que a gente vai fazer. Deixa eu fazer uma outra observação. Não se esqueça que nós estamos aqui falando de metodologia científica e a gente não está distinguindo por hora aqueles objetos de estudo que envolvem as ciências naturais e as ciências humanas, tá certo? As ciências sociais a gente vai tratar mais para frente, tá? Mas aqui é um método científico geral. Depois a gente vai olhar especificamente para a nossa atividade. Então, vejo, a nossa atividade, eu digo, quem está na área de humanas, quem está na área de humanos, quem está na área de direito. Eu sei que tem alunos de engenharia, mas eles vão entender essas distinções. Então, o método científico, na questão da produção da pesquisa, nós temos um procedimento, que é exatamente aquele procedimento
científico, mas que a gente vai analisar agora dentro especificamente da pesquisa. Então, vejam, a primeira coisa que a gente tem que observar nesse procedimento é a observação, que a gente já falou, que a gente tem que primeiro, a etapa inicial desse método científico sempre começa com a observação do objeto de investigação. Então, isso a gente sempre vai fazer para entender bem o que se trata, tá certo? E a gente vai fazer uma formulação. Pessoal, alguém está mexendo no controle? Sempre aparece isso aqui. Agora, outro usuário assumiu o controle. Agora, outra pessoa está no controle da apresentação. Eu vou voltar aqui. Espero que não tenha... Tá. Então, aqui, ó. Nós temos o procedimento, nós temos uma observação, certo? Aí a gente vai fazer uma formulação de um problema, tá? Porque essa formulação de um problema é para tentar checar o que está sendo observado, tá certo? Então, diante do que a gente observou, a gente vai formular um problema. Então, vamos supor, eu estou observando o funcionamento, vou mudar agora um pouco o tema, não vou ficar só no aspecto das ciências naturais. Vamos supor que a gente está querendo analisar um problema social, tá certo? Por exemplo, nós estamos analisando por que em determinada área da cidade não conseguimos obter, por exemplo, um saneamento básico adequado, tá certo? Então, a gente está observando o problema, observando o objeto de investigação, aí já vai formular um problema, que é essa pergunta que nós estamos fazendo, tá? E aí a gente vai fazer um levantamento de informações referenciais, tá certo? Ou seja, a gente vai levantar uma série de informações, fontes de informações, sobre o assunto que nos interessa investigar, tá? Então, a gente pode buscar materiais, a gente vai analisar, por exemplo, livros sociológicos, livros de questões públicas, nesse exemplo que a gente está dando. Então, a gente vai levantar materiais escritos, livros, monografias, assim como materiais disponíveis na internet. Então, a gente vai levantar tudo isso sobre esse tema específico, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o TC de vocês, sei lá o que vocês vão escolher para fazer, vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que ir numa biblioteca específica do assunto. Por exemplo, quero tratar sobre o contrato X. Tem que ir lá e levantar tudo sobre esse assunto. Por quê? Porque quando vocês obtiverem todas as informações atualizadas sobre o assunto, você sabe o estado atual da arte. Essa expressão estado da arte significa o ponto em que a ciência chegou sobre aquele assunto. Por isso que quando a gente quiser fazer uma coisa nova, geralmente a gente faz isso na última etapa de conhecimento, que é a produção da tese científica, tá certo? O que a gente faz na tese científica? A gente vai mostrar algo novo em relação àquilo que já foi produzido cientificamente, tá? No caso de um TC, você não precisa chegar tanto, porque esse é um trabalho de uma tese. Mas veja que vocês, de uma certa forma, têm que seguir esses passos. Então, você vai, por exemplo, mostrar quais foram as soluções dadas para determinado tipo de problema. Então, naquele caso lá do saneamento básico, verificar por que não houve saneamento dentro de todas as propostas de criação de saneamento para resolver o problema numa determinada região da cidade. Se você está trabalhando lá sobre o contrato, você vai analisar tudo que foi feito sobre aquele contrato e verificar, ou você faz só um trabalho de dissertação, que é, por exemplo, você mostrar todo, de monografia ou dissertação, você verifica todo o funcionamento daquilo. Agora, a segunda etapa é criar uma coisa nova em cima do que já está sendo construído. Mas, para isso, você precisa ir atrás das fontes de conhecimento. Você precisa ir atrás de escritos, livros, monografias, teses, dissertações, monografias, etc., e material disponível também na internet. Você faz em objetos físicos, por exemplo, em livros, né, teses, etc., física, ou então pela internet. Tudo isso você está levantando essas informações referenciais. Aí você faz as formulações das hipóteses relativas àquele assunto. O que você quer falar sobre o contrato? Você quer falar sobre uma nova forma de extinção? Algum elemento específico para a criação de um contrato específico? Sei lá, contrato de prestação de serviço, contrato de empréstimo? Então, você vai analisando especificamente aquilo que você quer. Então, você formula uma pergunta, né? Você formula uma hipótese, pode ser uma ideia de uma pergunta, você pode formular várias hipóteses, né? Porque você vai tentar provar essa hipótese. Você fala assim, por exemplo,
o contrato ele pode se extinguir por uma forma que não é aquelas que estão contidas no Código Civil. Vou criar uma nova. Tá certo? É possível? Se você for testando se o contrato especificamente acontece assim. Entenderam? Se você está levantando, fazendo uma formulação das hipóteses, para você checar essas hipóteses, por isso que a etapa seguinte é a predição, ou seja, você vai fazer testes desta hipótese e verificar se essa hipótese está correspondendo àquilo que você está pretendendo. Então, a hipótese está respondendo à sua pergunta? Aquela hipótese que você levantou, ela resolve aquele problema? E aí você faz experimentações. A experimentação, ela é típica da área das ciências naturais. Você pode experimentar em cima daquilo. Eu posso pegar um reagente químico e jogar em cima do vírus lá e verificar se isso combate o vírus ou não. Da mesma forma, eu posso fazer isso com a bactéria. Eu posso experimentar. Agora, no caso jurídico, a experimentação ela não é feita da mesma forma como ocorre no campo das ciências naturais. Como ela faz parte das ciências sociais, eu tenho que observar os vários casos jurídicos, então eu tenho que olhar para a jurisprudência, para verificar a hipótese a respeito daquilo que estava acontecendo. Então, se eu estava levantando uma hipótese de extinção do contrato, eu verifico se há essa hipótese dentro da experiência prática. Ou seja, alguns autores, réus, etc., alegaram isso em petições, então você tem que analisar isso diante das possibilidades existentes na vida prática do direito. Tá certo? Então, é assim que a gente vai construindo o conhecimento dentro das ciências exatas e dentro das ciências humanas. Veja que no caso das ciências exatas, ela é mais prático, porque você é mais visível o negócio. Agora, no caso é mais palpável, enquanto que na experimentação das ciências humanas, depende da realidade humana, se a pessoa se conduz daquela maneira. Se não conduzir, não adianta você vai fazer uma teoria que pode nunca se comprovar. Então, a experimentação ela é mais própria das ciências exatas, mas você pode fazer experimentações. Quando a gente fala, por exemplo, de ciências sociais, a gente tem mais experimentação aí nesse caso. Agora, o direito depende muito do que se pratica nos tribunais. Então, é mais difícil, porque você não tem ingerência sobre isso. É o que fizerem, você tem que analisar sobre o que fizeram. Você não pode testar você mesmo lá, essa hipótese dentro do tribunal. Tá? Depois que você fez, então, os testes da hipótese, e fez a experimentação, você faz uma análise, tá certo? Você faz uma análise que é aquela que fecha o conjunto de elementos do método científico. Então, você analisou tudo o que você fez, você acompanha todas as etapas daquela experimentação, né? Faz o teste no sangue de fulano, cicrano, beltrano, testou os reagentes químicos nesse, testou naquele. E assim você vai checando essa experimentação que você fez, você faz análise e vai fazendo as conclusões de cada análise para você obter aquele conhecimento. Tá? Então, essa análise é aquela etapa em que se confirma efetivamente aquelas hipóteses. Tá? E, obviamente, depois que você levantou, você vai verificar que algumas hipóteses que você levantou podem, digamos assim, ela pode não ter sido confirmado, ou pode ter sido refutada. A gente constatou determinados equívocos naquela experimentação. Então, tudo isso você vai descartando até chegar àquele conhecimento verdadeiro, tá certo? Por isso que você faz essa análise final para você fechar o conjunto de elementos do método científico para você verificar se aquilo realmente produziu o conhecimento, tá? Aqui uma recomendação que a autora da apostila fala é que é importante não ter medo de errar, pois o erro é parte do processo de aprendizagem, tá? O que a gente não pode fazer nesse método de pesquisa, você se utilizar de método científico e de pesquisa, você, na verdade, insistir numa coisa que você quer que seja. Tá certo? A gente tem que aceitar um pouco a realidade dos fatos, porque a realidade ela continua ali, né? Então, a gente não pode, de certa forma, não pode cometer o erro deliberado, ou seja, permanecer focado em alguma coisa,
alguns estudos e pesquisas que foram que demonstraram que não levaram a nenhuma resposta, por exemplo. Ou então insistirem em algo movido por interesses pessoais de querer provar alguma coisa, mesmo que a evidência mostre o contrário. Então, a gente tem, essa é a parte que eu diria assim, a gente tem que ter um pouco de, como se diz, um pouco de humildade frente à realidade, tá certo? Não é o que a gente quer, mas é o que a realidade está mostrando para a gente poder chegar a esse conhecimento científico, tá? E depois, então, você faz nessa análise e conclusão, você vai estabelecer exatamente a hipótese que você julgou verdadeira, porque trouxe algum resultado, tá certo? E aí, então, isso é que vai ser divulgado como o resultado da sua pesquisa, tá? Por isso que a gente pode fechar a ideia de que pesquisa é essa forma de construir esse conhecimento científico, que você passa por todo um procedimento para você chegar à produção desse conhecimento que a gente vai dizer e chamar de conhecimento científico. Então, era isso que eu tinha que falar hoje. Acho que hoje não tinha tanta coisa assim de mais relevante, mas era só levantar esse assunto que é a pesquisa científica e como que nós podemos fazer a pesquisa científica. Só vou tirar uma foto aqui da gente. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá bom? Professor, eu queria perguntar sobre aquele outro trabalho que a gente fez, né? Se você já corrigiu, como é que vai ser o esquema de nota? Eu já estou corrigindo os trabalhos. Já marquei todos os que responderam. Inclusive, muitos já responderam o segundo trabalho, né? Nós temos... eu tinha mandado algumas questões, não era isso? Se eu não me engano, foram 2 questões. Sim, isso aí. Então, 2 questionários, melhor dizendo, com algumas questões ali dentro. Né? Sim, deixa eu ver aqui só com calma. Hoje mesmo, eu vou lançar os chamados questionários finais, para que a gente possa completar a pontuação do primeiro bimestre. Então, eu vou ainda lançar mais uma questão, provavelmente nessa unidade que nós estamos, tá certo? E aí eu vou apresentar o que falta para concluir os 1.000 pontos, 1.000, 2.000 pontos que a gente tem que concluir nessa primeira etapa, tá bom? Beleza, e aí vocês vão respondendo essa semana mesmo. E sobre questão de avaliação, prova, você tem alguma informação de quando a gente vai fazer ou não? Não tem uma resposta definitiva sobre isso, mas, Ítalo, pode ficar tranquilo, que nada vai ser assim de surpresa, tá certo? Nós vamos ter um prazo lá para a gente fazer isso. Então, por isso que eu estou falando, o que vocês têm que fazer, que eu estou sugerindo. Vocês têm que ler as apostilas. Apostila, tem que ler tudo que foi estudado ali, tudo que a gente viu. Faça os exercícios da própria apostila, que ela tem exercício para você responder. Consulte o seu ABA e vai vendo se você também está checando ali algumas informações, porque lá tem vídeo aula, tem uma série de coisas, e tem essas aulas que nós estamos fazendo via online, até a gente voltar às aulas presenciais, ok? Mas antes que isso aconteça, pega o material que você tem e vai trabalhando aos pouquinhos. Porque eu também não vou fazer, quando chegar as provas, na nossa disciplina, não vou fazer nenhuma pergunta que seja o fim do mundo, porque a gente está numa realidade completamente diferente. Então, eu vou fazer uma coisa mais tranquila. Agora, com relação ao que quando vai ser, não está definido ainda. Está em suspenso. Nós estamos analisando, até porque hoje está sendo analisado se vai prorrogar ou não aquela aula de suspensão. O governador Paulo parece que já determinou até o final do mês de abril, tá certo? Mais uma quinzena. Então, a gente tem que ir com calma. E com relação aos trabalhos, esses que eu estou postando vão fazendo o que está ajudando, porque cada pergunta que eu estou fazendo, ela entra nos textos da apostila e faz com que você seja obrigada a pesquisar ali para responder. Então, você está automaticamente estudando com isso. Mas vá procurando responder, porque isso já está valendo ponto, tá? Então, já tivemos 2 questionários, agora eu vou lançar um terceiro que vai fechar a nota do semestre. Tá bom? Beleza, Cauã? Beleza, professor. Valeu. É Ítalo, eu. Alguém está por dúvida? Beleza, professor. Só uma... Oi, Cauã, fala. Você vai lançar esse outro trabalho hoje? Você falou que vai ter um trabalho ainda. Falar. Você vai postar no AVA ainda hoje? Eu vou lançar o trabalho e vou lançar no lança. A gente cria uma atividade que mostra que esse trabalho que eu estou lançando para vocês está valendo nota. Aí depois que vocês fizerem,
aí vocês vão me entregar como vocês fizeram até agora. O que eu vou fazer? Eu vou verificar quem respondeu, recebe a nota e eu lanço a nota no AVA. Então, agora nós estamos em que etapa? Eu que estou formulando uma nova atividade, que é esse questionário, e eu vou lançar o questionário provavelmente nessa sessão 2.1. Aí vocês vão fazer até o final da semana, tá certo? E pode ser até domingo, não tem problema, mas segunda-feira eu quero que já esteja isso aí pronto, tá bom? E aí, então, eu vou lançar a nota de vocês, depois que vocês me entregarem. Tá bom? Tudo bem, então. Beleza? Depois o senhor pode só dar uma Mais reforçada alguma lá no dúvida, grupo? pessoal? O senhor pode dar uma reforçada lá no Eu dou uma grupo? reforçada lá. Não. Tá bom, então. Então, eu reforço lá no grupo também. Obrigado, Ô, professor. Tranquilo, vou reforçar lá. Professor, só para ver se eu entendi. Diga. Esse exercício que o senhor vai passar vai ser referente ainda à unidade 2 ou já é referente à unidade 3, que estaria só disponível a partir do dia 13 de abril? Não, eu vou fazer perguntas até onde eu estou. Então, eu já fiz perguntas anteriores. Agora eu vou fazer provavelmente sobre pesquisa. E assim vai indo. Se na próxima, entendeu? Mas como eu vou montar agora, eu vou utilizar o que eu já tenho de material. Então, seria da sessão 2.1 para trás. São com 4 sessões, mais essa quinta. Tá bom? Entendi. Tudo bem? Obrigado, professor. Agora, Monique, ou não sei se era a Monique ou a Rosilene que estava perguntando, mas a prova, ela vai ser de toda a primeira e a segunda unidade, tá? Mas isso, até a gente chegar lá. Se a gente acabar abril tranquilo, como a gente está fazendo, a gente acaba as 2 unidades, a unidade 1 e a unidade 2. Então, a gente, antes da prova, faz uma revisão. Pessoal, Tá caiu bom. aqui a... Tá bom, professor. Obrigado. Peraí, pessoal, que eu não sei porque eu caí. Pronto, voltou aqui. Tá bom, então tudo tranquilo, sem dúvidas. Podemos encerrar? Professor. Obrigado. Ótima aula. Parabéns. Ok. Um abraço, Jairo. Obrigado, professor. Tá. Até a Vou próxima. fechar, então. Beleza. Então, a gente continua nesse passo aí, tá? Obrigada, Aqui professor. Ok, Solange. Eu coloquei aqui uma bibliografia também, que faz parte daqueles livros que nós temos na nossa unidade, tá? Então, algumas ideias aqui para vocês buscarem aqui. Fala, Solange. Professor? Jairo? O senhor poderia... Tudo bem? A aula acabou. Professor, esse slide o senhor vai mandar no grupo, não vai? É isso que eu ia perguntar. A hora que ficar gravado direitinho, eu já mando para vocês no grupo. Tá Tá ok, bom? querido. Vou mandar no AVA. Eu registro em toda a sessão do AVA. Toda a sessão que a gente está estudando, eu estou gravando as aulas lá. Tá bom, Jairo? Tá ok, obrigado. Uma ótima noite. Ok. Boa noite. Obrigada, Então, professor. Boa noite. Tá bom? Boa noite. Ok, abraço. boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Prof. Essa aula de hoje, essa aula é